Começa amanhã a vacinação nas escolas. O governo estima vacinar 30 milhões de estudantes. E sobre isso, nós conversamos com o Eduardo Medeiros, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, que vai poder dar um panorama para a gente sobre a importância da imunização, porque muitos pais têm deixado de vacinar os filhos, não é mesmo? Muito bom dia, doutor. Bom dia, David. Bom dia, Elisângela. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, é verdade. Pós-pandemia, nós tivemos uma diminuição significativa, que ela já vinha ocorrendo, mas a pandemia afastou as famílias dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, e a vacinação, que é uma estratégia fundamental em saúde pública, prevenindo doenças graves, tanto em crianças como adultos. Isso teve um impacto muito importante, a ponto de nós ficarmos preocupados com doenças que já tínhamos eliminado. A exemplo da poliomielite, onde a taxa de vacinação foi reduzida a menos de 70% na população geral em alguns municípios, a vacinação de sarampo e tantas outras doenças de tamanha importância que nós conseguimos eliminar aqui no Brasil. Então, a vacina é uma estratégia fundamental e que realmente essa campanha atual de envolver as escolas, envolverem principalmente crianças abaixo de 15 anos, ela é fundamental, porque tem um cunho educativo também, não só para as crianças que estão na idade escolar, como também para os pais que levam esse tema para o debate dentro da sua casa. É importante a gente reforçar a relevância da vacinação como uma estratégia mesmo para a saúde pública. Então, por isso, sempre atenção, tá com a caderneta sempre bem atualizada, não só as crianças como os adultos também, que deixaram aí de lado um pouquinho essa questão da imunização. Sim, Elisângela, a vacina é durante toda a vida, né? Quando a gente nasce, já toma as vacinas, muitas vezes no hospital. Aí, como a hepatite B, a própria BCG, e aí, durante toda a vida, de acordo com a sua idade, você tem aquelas vacinas que devem ser mantidas, né? Com reforços ou mesmo a primeira exposição. Isso vale também para situações como a pandemia de Covid, que nós passamos recentemente, e atualmente a influenza, né, a gripe, que pode ter consequências graves em indivíduos idosos e na população geral. Então, é importante que a gente não só mantenha atualizado as vacinas já lá desde a infância, que tem periodicidade para os seus reforços, como também a tomarmos essas vacinas que são fundamentais nessas situações de aumento de uma determinada doença. Vejam, a vacina de dengue chega em ótima hora, porque nós estamos vivendo uma epidemia de dengue no Brasil, em muitas regiões, e isso nos preocupa bastante. Então, é importante que naquela idade específica, e aí, óbvio, existem estratégias do Programa Nacional de Imunização para que determinada idade sejam beneficiadas por uma determinada vacina, a exemplo da dengue, que se privilegiou a população de 10 a 14 anos, e aí com a chegada de novas doses, você pode aumentar essa idade, a vacina de Covid, que também priorizou crianças, a vacina de influenza, que prioriza principalmente pessoas acima de 60 anos, que podem ter doenças mais graves. Enfim, as vacinas é uma estratégia fundamental em termos de saúde pública para evitar mortes relacionadas a doenças muito graves, que muitas vezes não tem tratamento específico. O sarampo não tem tratamento específico. Então, é uma doença que a gente não pode deixá-la voltar para o Brasil. A gente já recebeu, inclusive perdemos numa determinada época, recebemos novamente o certificado de erradicação do sarampo no Brasil, e é importante que a gente mantenha uma taxa de pessoas vacinadas
que em geral é acima de 90%, 95%, para o sarampo acima de 95%, para que a gente não tenha essa doença novamente se disseminando entre as crianças e mesmo entre os adultos, que muitas vezes estão expostos. Muito bom dia, doutor Eduardo. Eu estou entre aqueles brasileiros que procura tomar todas as vacinas possíveis. A gente sabe que é um hábito muito grande do Brasil, exceto em 2 momentos. Quando houve a revolta das vacinas, 100 anos atrás, da época em que tentaram obrigar as pessoas a se vacinar, e agora a Covid também, que obrigaram pessoas, e isso, não sei se isso, mas acabou havendo uma divisão e surgiu um grupo de pessoas anti-vacina. O senhor acha que esse efeito está passando e o brasileiro está voltando a ser bastante propenso a se vacinar? Bom dia, Diogo. É um prazer estar aqui com você. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque isso se ressaltou durante a pandemia de Covid. Veja, como está acontecendo agora, vai acontecer a partir de segunda-feira nas escolas. É obrigatório que toda criança tome a vacina? Não. Os pais precisam autorizar. Você tem uma autorização, né, de que realmente a criança pode tomar vacina. Então, eu entendo que a vacinação ela deve ser discutida, os programas devem mostrar as vantagens da vacina, as campanhas devem enfatizar isso, e na Covid nós tivemos esse conflito, né, de informação, e o senhor ressaltou muito bem a revolta da vacina, né, com Oswaldo Cruz, né, há 100 anos atrás, no Rio de Janeiro, com a vacina de varíola, que era fundamental, né, na época que a varíola era uma grande causa de morte nas cidades. Então, a revolta da vacina provavelmente também tem esse impacto, porque não foi acompanhada de um programa de esclarecimento da população. Então, eu acho que após a pandemia, né, que esses conflitos se exacerbaram e ainda continuam, né? Eu vejo os Estados Unidos, essa forma meia dúbia de defesa da vacina pelas autoridades, a sarampo está crescendo nos Estados Unidos. Nós temos mais de 300 casos de sarampo nos Estados Unidos e já tivemos até aí a semana passada, que nós temos conhecimento, 3 mortes relacionadas a sarampo. Então, isso não tem cabimento, uma doença totalmente prevenível, por uma vacina que é segura, eficaz contra, inclusive, a própria doença, não tem cabimento você não tomar essa vacina. Então, eu entendo, Diogo, que eu acho que as campanhas de vacinação têm que estar associadas sempre a uma campanha de esclarecimento. Eu acredito que, se isso for bem feito, essa resistência a determinada vacina ela será mínima ou praticamente inexistente, né? Em locais que você fez isso de forma adequada, foram muito raros os casos que a pessoa não queria tomar vacina, se recusava à vacina. Então, eu entendo que realmente isso tem que ser acompanhado, que é o que vai acontecer agora, a partir da semana que vem, nas escolas. Os pais precisam ter transparência, precisam conhecer as informações, inclusive sobre os riscos, porque existe risco, sem dúvida, né? Mas essas vacinas atuais, elas são muito seguras, elas passaram por testes clínicos e não há razão para que a gente possa deixar de tomá-las. Doutor Eduardo, bom dia. Em razão dessa desconstrução da importância das vacinas pela desinformação no pós-Covid, eu gostaria que o senhor dissesse para o pai, para a mãe que nos ouve agora, quais são as vacinas que estarão incluídas nesse plano de vacinação e, apesar de óbvia, quais são as importâncias dessa vacinação e os eventuais riscos. Isso. Oswaldo, bom dia. É muito importante, né, que os pais se sintam muito seguros de que seus filhos tomem as vacinas. E vai depender muito da sua carteira vacinal. Então, você vai atualizar aquelas vacinas que estão atrasadas. Então, existem vacinas que você tem que tomar reforços periódicos. As vacinas incluídas nessa campanha, fundamentalmente a tríplice viral, que é muito importante, né? Que é a
sarampo, cachumbo e a rubéola, as 3 vacinas virais. Tem a tríplice bacteriana também, que inclui difteria, tétano e a tosse comprida, né, chamada pertussis, importantíssima para essa população. Inclui também a vacina de dengue para aquela idade adequada para a campanha, e aí tem todo um planejamento do Programa Nacional de Imunização para incluir isso. Inclui, eventualmente, a vacinação de febre amarela, principalmente também em regiões que você tem um aumento dessa situação. A vacina contra meningococo, também importantíssima, né? Meningite é uma causa de morte ainda importante nas crianças, principalmente, mas também em idosos e adultos. A meningite ainda continua sendo uma causa de morte. Ela inclui a vacinação de HPV, né, tão importante, né, a vacina de HPV, que é contra o câncer de cólon uterino, também em idades específicas para isso. Então, na verdade, a vacinação, né, ela inclui as principais vacinas, de acordo com a idade, serão atualizadas, e você, pelo menos o que tem sido propagado pelo Ministério da Saúde, que, por sinal, agora está sendo comandado por um médico infectologista, né, que é o professor Alexandre Padilha, uma pessoa que nós respeitamos muito. Então, na verdade, a campanha de vacina, ela é fundamental, e você vai atualizar e vai deixar de forma digital também. Então, acaba, talvez com o passar do tempo, daqui a alguns anos, a gente não precise guardar aquela carteirinha antiga, e de forma digital a gente consiga resgatar as suas vacinas em qualquer local, não tem aquela história de perder a carteirinha, tudo mais, você vai estar lá registrado de forma digital. A mesma coisa que aconteceu com a vacina de Covid, né? Todos nós, na hora de pegar o certificado, pegava de forma digital. Isso auxilia muito a população para manter o acompanhamento e a atualização das doses de vacina. Bom, e agora essas vacinas sendo aplicadas nas escolas estaduais a partir dessa segunda-feira no estado de São Paulo. Nós conversamos com o Eduardo Medeiros, ele que é diretor da Sociedade Paulista de Infectologista. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, David. É um prazer estar aqui com vocês, viu?